Boa noite, a paz do Senhor. Estamos de volta para mais uma meditação na Palavra de Deus. Depois de mais uma semana que o Senhor nos concede, nós estamos aqui para louvar a Ele, glorificá-lo por aquilo que Ele é, por aquilo que Ele faz. E nesta noite, em mais uma mensagem doutrinária para a Igreja do Senhor, eu quero compartilhar dois exemplos da eficácia da oração no livro de Atos dos Apóstolos. Pensar em oração nessa época, para muita gente, imagina-se que seja algo já bem característico, né? Porque nós estamos atravessando uma situação caótica, uma situação difícil, né? Nessa pandemia, muita gente se volta para a oração, mas a gente quer refletir sobre a oração acima disso, independentemente disso. A oração, ela tem sido praticada entre os cristãos, também no conceito genérico, todos os povos têm praticado de alguma maneira a oração às suas entidades, aos seus deuses. E para os cristãos, a oração é algo inerente a eles, né? É algo que não lhes pode faltar. Mas existem algumas perguntas que muita gente se faz, inclusive gente da igreja, cristãos. Será que a oração realmente é necessária? Por que a oração seria necessária? Se Deus já sabe tudo, se Ele já conhece todas as coisas, então por que eu preciso orar a Ele? Por que eu preciso pedir a Ele alguma coisa? Ele que já conhece, já sabe o que é que eu preciso, quais são as minhas carências. Pois é, essa é uma pergunta importante. Uma outra que as pessoas fazem também é a quem a gente deve orar. E isso é muito relevante porque tem gente que diz assim, não, o importante é a gente ter alguma coisa para a gente adorar. A gente precisa de uma ideia, um ser que seja superior a nós, que a gente considere como sendo superior a nós. E aí a gente fica se comunicando com essa entidade, com esse Deus. Os cristãos não pensam assim, porque de acordo com a palavra de Deus, só existe um a quem nós devemos orar. Pois é. Já um pouco mais, adentrando um pouco mais a nossa reflexão de hoje, uma pergunta também muito relevante é: o que seria necessário para que a oração seja eficaz? Já que nós vamos refletir, nós vamos meditar sobre oração ao Deus verdadeiro. Então, o que seria necessário para que essa oração seja eficaz, produza resultados, né? Para isso eu trago dois exemplos, dois apenas, no livro de Atos dos Apóstolos, que vão nos responder a estas e outras perguntas que naturalmente a gente vai encontrar respostas para elas na palavra de Deus, em muitos lugares da palavra de Deus. Mas esses dois exemplos, eles nos fornecem elementos para a gente ficar
ficar satisfeito com essa resposta, né, a essas perguntas e outras também que a gente tenha em relação à oração. Porque nesses dois exemplos a gente vê que a oração ao Deus verdadeiro, feita em nome de Jesus, ela realmente produz resultados. Ela é eficaz. E o primeiro exemplo que nós vamos compartilhar, ele é um exemplo que nos mostra que a oração é eficaz, foi eficaz nessa situação, e é eficaz sempre que ela for praticada com as mesmas características, né, dentro da vontade de Deus, que é o recebimento do poder do Espírito Santo. Em Atos capítulo 1, no versículo 4, a Bíblia diz assim: E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouvistes. Naturalmente, aqui está se referindo a Jesus, depois de ressurreto, antes de subir ao céu. Nós vamos agora para o versículo 12, do mesmo capítulo de Atos, e lá a palavra de Deus diz que eles voltaram para Jerusalém, né, os discípulos e seguidores de Jesus, do monte chamado Olival, que dista daquela cidade tanto como a jornada de um sábado. E quando ali entraram, subiram para o cenáculo, onde se reuniam Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão o Zelote e Judas, filho de Tiago. Aí no versículo 14 ele diz assim: todos estes perseveravam unânimes em oração com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Agora vamos para o capítulo 2, versículos 1 e 2. Aqui diz assim: ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. De forma resumida, todos os irmãos que nos ouvem sabem desse relato. Após ter ressuscitado, Jesus, antes de subir aos céus, ele determinou aos seus discípulos duas coisas, como a gente viu aqui. A primeira foi que eles não se ausentassem de Jerusalém. Fazendo uma correlação com os dias de hoje, eles tinham que ficar de quarentena lá em Jerusalém, isolados socialmente. A outra coisa que Jesus ordenou a eles, foi que eles esperassem a promessa do Pai. Então, essas duas ordens foram dadas para Jesus. E aí eu fiquei pensando, o que nós iríamos ficar fazendo se nós recebêssemos essas ordens de Jesus? Jesus chegasse para nós e dissesse: olha, vocês vão ficar em lugar X e vão ficar lá sem poder sair de lá e esperando uma promessa de Deus para vocês. O que nós iríamos ficar fazendo? Os discípulos, eles ficaram orando. E eles não ficaram orando de qualquer jeito.
cada um ao seu modo, cada um pedindo uma coisa diferente, cada um fazendo uma oração conforme lhe viesse à cabeça, sem perceber e sem atentar para o que os outros estavam orando. Não. A Bíblia diz que eles ficaram orando, primeiro, perseverantes. Isso significa dizer, em outras palavras, que eles não se dispersaram. Significa dizer também que eles não oraram apenas por um momento e desistiram. Não, eles foram consistentes, perseverantes, continuaram orando dia após dia, perseverando em oração. A outra coisa que nos chama a atenção sobre a forma como eles ficaram orando é que a Bíblia diz que eles ficaram orando unânimes. O que é isso? Essa unanimidade aí, a raiz da palavra aponta para uma unidade, significa dizer que eles tinham todos o mesmo sentimento, o mesmo propósito, pois eles todos receberam a mesma ordenança de Jesus e era importante que eles somassem esforços, era importante que eles estivessem unidos no mesmo propósito, era importante que a oração deles convergissem para o mesmo objetivo, pois foi assim que eles fizeram. E isso nos traz uma grande lição. Isso é completamente doutrinário para nós, de ensino da palavra de Deus para nós. E o que nos chama a atenção nesse exemplo de eficácia da oração, feita desta maneira, com aquele grupo de pessoas, é que eles receberam a promessa. Está dito no capítulo 2, como nós lemos, que a promessa se cumpriu, como Jesus tinha dito. Olha, vocês vão ficar em Jerusalém, não saiam de lá, permaneçam lá e esperem, até que vocês recebam a promessa do Pai. Então, eles precisavam ter paciência, perseverança, fé. Sem esses elementos ninguém ora, ninguém busca a Deus. Então eles tiveram e praticaram esses elementos dia após dia, esperando a promessa do Pai, como Jesus tinha dito. E eles receberam. Quando foi que eles receberam? De acordo com a palavra de Deus, em Atos capítulo 2, versículo 1, que nós lemos, eles receberam no dia de Pentecostes. Mas preste atenção, não foi Jesus que disse que no dia de Pentecostes eles iriam receber, não. Jesus não disse o dia. Disse apenas que eles ficassem em Jerusalém, perseverando em oração. E eles ficaram, e a Bíblia diz que, cumprindo-se o dia de Pentecostes, Pentecostes era uma festa chamada Festa da Colheita ou Festa das Semanas, e acontecia 50 dias depois da Páscoa, a festa principal dos judeus, que foi exatamente na Páscoa que Jesus foi sacrificado, Então, eles nesse dia de Pentecostes viram se cumprir a promessa de Jesus na vida deles. Todos eles que estavam reunidos. É possível que muitos tenham desistido e a gente faz uma inferência disso porque a Bíblia diz que de uma só vez Jesus foi visto por mais de 500, cerca de 500 irmãos, e estavam ali reunidos 120. 120 perseveraram,
tiveram fé, cumpriram o isolamento que Jesus disse para eles cumprir, ficaram aguardando a promessa e receberam a promessa. E nos chama a atenção o que diz a Bíblia também no versículo 1 do capítulo 2, que eles não estavam afastados uns dos outros, cada um num canto, o outro para o outro lado. Não, eles estavam reunidos no mesmo lugar, mostrando fisicamente a unanimidade que eles tinham no Espírito, porque eles estavam perseverando em oração, unânimes, e fisicamente também eles estavam reunidos no mesmo lugar. E aí, o que é que aconteceu? A resposta da oração veio. É uma oração eficaz, é um modelo, é um exemplo de oração eficaz. Observando-se esses princípios, a gente vê como a oração ela traz efeitos. Louvado seja Deus. O segundo exemplo, e nele eu vou me demorar um pouco mais, até por conta da leitura bíblica, que também é mais extensa, eu pensei aqui alguns trechos para a gente ler. Nesse segundo exemplo, a gente vê como a eficácia da oração, o poder do Espírito Santo em ação. E para isso eu vou começar lendo o trecho do capítulo 3 de Atos, no versículo 1 ao versículo 8. Neste trecho, a palavra de Deus diz assim: Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona. Era levado um homem coxo de nascença, o qual punham diariamente à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Vendo ele a Pedro e João, que iam entrar no templo, implorava que lhe dessem uma esmola. Pedro, fitando-o juntamente com João, disse: Olha para nós. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: Não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou. Imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram. De um salto se pôs em pé, passou a andar e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Agora, vamos um pouco mais adiante, no capítulo 4, a partir do versículo 5, está escrito assim: No dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém as autoridades, os anciãos e os escribas, com o sumo sacerdote Anás, Caifás, João, Alexandre e todos os que eram da linhagem do sumo sacerdote. E pondo-os perante eles, os arguíram: Com que poder ou em nome de quem fizestes isto? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: Autoridades do povo e anciãos, visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo e do modo por que foi curado, tomai conhecimento, vós todos e todo o povo de Israel, de que em nome de Jesus Cristo Nazareno, a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome é que este está curado perante vós. Vamos um pouco mais adiante, eu li até o versículo 10, vamos pular agora para o versículo 13, que diz o seguinte: Ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se e reconheceram que haviam eles estado com Jesus. Vamos agora para o versículo 18 e ler até o 21. E neste trecho diz assim: Chamando-os, ordenaram-lhes que absolutamente não falassem nem ensinassem em o nome de Jesus. Mas Pedro e João lhes responderam:
julgai se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós outros do que a Deus. Pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Depois, ameaçando-os mais ainda, os soltaram, não tendo achado como os castigar por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que acontecera. Eu li até o versículo 21, vou pular agora para o versículo 23 e ler até a primeira parte do versículo 24, que dizem o seguinte, olha, uma vez soltos, procuraram os irmãos e lhes contaram quantas coisas lhes haviam dito os principais sacerdotes e os anciãos. Ouvindo isto, unânimes levantaram a voz a Deus. Vamos agora para o versículo 31. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Esta história é empolgante. Quando a gente lê esta história, a gente fica emocionado e a gente fica motivado a buscar poder de Deus para colocar em ação. Isso através da oração. E a oração é eficaz para isso. Está mostrado claramente aqui nesses textos que eu recortei aqui para a gente ler e não ficar cansativo, né? Ler a história toda. Pois bem, em resumo, Pedro e João, eles foram ao templo por volta das 3 horas da tarde para orar, né? E é curioso que Pedro e João estavam entre os 120 que tinham recebido já o poder do Espírito Santo. Mas eles não já estavam cheios do Espírito Santo? E mesmo assim, eles continuavam interessados em participar de reuniões de oração? Sim. E muito mais do que isso. Muito mais do que isso. A vida de oração deles não se resumia à oração no templo. E por que eu digo isso? Porque antes de entrar no templo, eles já tinham poder, e poder de Deus vem através de oração. Eles tinham poder capaz de colocar em prática, em funcionamento e fazer o bem, uma cura física em um homem. Como está dito no texto, todos nós sabemos, um coxo de nascença que era posto todo dia lá na porta do templo, estava lá para pedir esmolas. E aquele coxo de nascença foi curado ali, antes daqueles servos de Deus entrarem para o templo para a reunião de oração. Então isso significa dizer que eles já tinham uma vida de oração. Pois é, esse coxo, ele é curado em nome de Jesus. Esse poder que estava em Pedro e João não era deles. Não. Eles disseram, nós temos e nós vamos te dar. Nós temos por quê? Porque Deus nos deu em Jesus o poder, a autoridade do nome de Jesus. Mas não era deles, não era propriedade deles. Mas eles tinham recebido. Eles tinham recebido de Deus autoridade, poder para a realização da obra do Senhor. E eles estavam agora colocando em prática. Esse homem, esse coxo, foi curado em nome de Jesus.
A eficácia da oração. Interessante que este homem que é curado em nome de Jesus, ele tão logo passou a andar, ele passou a louvar a Deus, a glorificar o nome do Senhor, entrou no templo com eles, certamente se envolveu na oração com eles. Veja, o milagre maior feito na vida deste coxo não foi as pernas dele se endireitarem, mas foi ele se tornar um adorador, em alguém que realmente dali para frente vai também buscar a eficácia da oração. Louvado seja Deus, adorar o nome do Senhor. Mas os religiosos, eles ficaram enciumados. Mexeu com eles. Mexeu com eles. Por quê? Porque essa cura causou um reboliço na cidade. Todos queriam saber como aquele homem coxo agora estava andando. E aí, por conta disso, as autoridades religiosas, enciumadas, prenderam, detiveram Pedro e João. E aí passaram a interrogá-los. Eles queriam saber com que poder ou em nome de quem aquele coxo tinha sido curado. Quem é que tinha dado autoridade a eles para fazer aquilo? Como aquele homem agora estava curado? E a gente leu que Pedro e João prontamente responderam com autoridade de Deus, com ousadia, com coragem. Eles disseram: vocês querem saber? Este homem está são e salvo em nome daquele que foi morto, mas o Senhor ressuscitou dentre os mortos. Jesus, foi no nome dele que este está são e salvo. Louvado seja o nome do Senhor. Isso é ousadia. A ameaça dos religiosos foi muito forte para que eles parassem de realizar a obra de Deus. Vocês têm que dar um basta. Vocês não podem mais continuar assim. Ameaçaram. Mas sabe o que aconteceu? Pedro e João não se intimidaram. Eles disseram assim: nós não podemos deixar de falar das coisas que nós vimos e ouvimos. Esta coragem, ela é dada por Deus, através do Espírito Santo, quando nós oramos a Deus em nome de Jesus, crendo, perseverando, buscando a Ele com o propósito de glorificá-lo. Eles receberam essa autoridade. Pedro e João, em seguida, foram liberados. Mas se eles não tivessem sido liberados, você acha que eles teriam desistido? Jamais. Com certeza o nome do Senhor continuaria sendo glorificado na vida deles, porque eles estavam dispostos a sofrer o dano daquela sua convicção. Eles estavam dispostos a continuar a obra. Eles disseram: nós não podemos parar. A gente não pode deixar de falar daquilo que a gente viu, daquilo que a gente ouviu. Nós estivemos com o Senhor, nós andamos com Ele. Nós testemunhamos a assunção dele aos céus. Nós não podemos deixar de falar. E veja, eles estavam diante de autoridades religiosas, mas eles não se intimidaram. Louvado seja Deus. Foram soltos. E aí é interessante, né? O que é que eles fizeram depois que foram soltos? Foram para casa? Foram se regozijar, foram brincar? Não. Eles foram soltos
E o que é que eles fizeram? Eles foram a uma reunião de oração. Nós lemos isso. Foram a uma reunião de oração. Glória a Deus. Que exemplo. Chegando ali, eles contaram aos irmãos que estavam reunidos, né, aquilo que eles tinham sofrido. Ora, irmãos, nós fomos ameaçados porque o Senhor nos usou, um coxo foi curado, como vocês estão sabendo, as autoridades nos prenderam e nos interrogaram, fizeram um interrogatório conosco, queriam saber quem tinha curado esse homem, com que poder esse homem tinha sido curado, em nome de quem esse homem tinha sido curado. Sofremos ameaças, mas o nome do Senhor foi glorificado. Deram testemunho naquela reunião de oração. E como isso é importante, né? Porque esse testemunho, ele com certeza fortaleceu ainda mais a fé daqueles irmãos que estavam reunidos. Louvado seja Deus. Como foi que aqueles irmãos reagiram? E isso comprova o que eu acabei de dizer. Como foi que eles reagiram? É interessante. A Bíblia diz assim, primeiro, que eles ouviram unanimemente. Novamente a palavra unanimidade a gente está vendo aqui. Eles ouviram com unanimidade. Os irmãos contando o seu testemunho e eles ouvindo, atentos. Isso é importante. Qual é a atenção que nós damos aos testemunhos da operação de maravilhas que o Senhor faz? Qual é o interesse que nós temos para atentar em relação àquilo que está sendo contado do que Deus está fazendo? Porque, dependendo do nosso interesse, da nossa unanimidade, isso significa dizer que nós estamos concordando, que nós estamos querendo que o Senhor continue fazendo, que o Senhor continue realizando. E aqueles irmãos, eles ouviram unanimemente. E a outra coisa que eles fizeram foi levantar a voz a Deus. Que é isso? Orar. Ah, mas o Senhor nos já tinha dado vitória? O Senhor nos já tinha libertado, inclusive, Pedro e João, das mãos dos religiosos? Mas eles foram orar. Certamente agradecer ao Senhor, né? Eles contaram, eles disseram como é que o Espírito Santo tinha falado desde a boca de Davi, o nosso pai. E aí contou, olha, toda a cidade se ajuntou, os religiosos se ajuntaram contra os teus servos. E aí, tudo isso já estava no teu propósito, nós reconhecemos o teu propósito. Foi uma oração estrondosa daqueles irmãos. Eu não sei quantos tinham ali, a Bíblia não diz. Mas eles oraram com unanimidade. Tanto é verdade que Deus respondeu aquela oração fazendo tremer o lugar onde eles estavam reunidos. No versículo 31 nós lemos isso. E não ficou por aí. Deus respondeu aquela oração unânime deles, dando-lhes mais poder, mais intrepidez, mais autoridade para que eles pudessem continuar a obra do Senhor. E isso, irmãos, é um exemplo maravilhoso de eficácia da oração. Pois bem, Deus sabe tudo. Como eu disse no início, isso faz com que muita gente imagine que não é necessário orar. Deus sabe tudo. A oração não se propõe a levar a Deus conhecimento de alguma coisa. Ah, eu vou orar para poder Deus ficar sabendo que eu estou passando por isso, que Ele veja que eu estou atravessando essa dificuldade, que Ele saiba que eu estou com medo do coronavírus, que Ele saiba que eu estou aqui carente.
Não, a oração não se propõe a isso. A oração, ela nos mostra, não mostra a Deus, mas ela nos mostra que nós reconhecemos a soberania divina. Glória a Deus. Quando nós oramos, nós entendemos que o reino de Deus é importante. Quando nós oramos, nós entendemos que Deus nos chamou para nós sermos participantes deste reino, atuantes neste reino. Nós entendemos que nós precisamos receber de Deus poder para sermos peças importantes, não para nós mesmos, mas para a glorificação do nome do Senhor na construção desse reino aqui na terra. Então, como a gente viu, a oração feita nessas perspectivas, com perseverança, fé, crendo que aquilo que a palavra de Deus promete é algo que de fato vai se cumprir, essa oração é eficaz. E para a gente refletir, como nós estamos orando? Quando nós estamos orando? Em que situações nós estamos orando? Um dia desses eu falei que Daniel orava independentemente da circunstância. Pois é, quando é que nós estamos orando? Quando as coisas se apertam? Ou quando tudo vai bem, também nós oramos? Quanto é que nós oramos? Eu fiz a gente refletir aqui que Pedro e João já estavam cheios do Espírito Santo, mas eles continuavam buscando as reuniões de oração. Eu lembrei aqui que Pedro e João tinham já uma vida de oração constante, é tanto que eles, antes de entrar no templo, tinham poder de Deus para realizar aquele milagre que Deus quis que eles fizessem. Glória a Deus. Por que nós estamos orando? Por que nós estamos orando? Qual é o objetivo? Aquilo que nós estamos pedindo concorre para a glorificação do nome dele? Então, esta oração é eficaz. Que Deus nos ajude a continuar entendendo que a oração, ela é eficaz. Nós vimos estes dois exemplos, mas na palavra de Deus há muitos exemplos de orações eficazes. E Deus quer que nós sejamos crentes de orações eficazes. Deus abençoe a todos e aplique a sua palavra a cada coração. Deus continue abençoando você, Deus continue abençoando sua família e que cada um de nós continue em comunhão com o Senhor, em oração, fazendo a vontade de Deus, a obra de Deus, pois para isso nós fomos chamados. Boa noite a todos, a paz do Senhor, Deus abençoe.